Sim. O Jorginho, ele jogava uma barbaridade, cara. Um cracaço mesmo. Cracaço. Ele jogava naquele Flamengo incrível. Ele era o sucessor do Leandro, né? Todo mundo falava isso. E ele jogava muita bola. Ele jogou a Copa de 90, foi bem. A Copa de 90, a preparação para a Copa de 94, ele foi fundamental. Os cruzamentos dele perfeitos. Eu lembro de grandes atuações dele. E justamente nesse jogo ele estava meio travado, ele não estava acertando nenhum cruzamento até então. Ou pelo menos a bola não estava chegando redonda. E eu lembro que eu estranhei, falei, hoje o Jorginho não está acertando, cara. Todo jogo ele está bem. Falei, não, falta uma, ele tem que acertar uma, não é possível. E ele cruzou com uma perfeição. E tem um ângulo. Ele acertou o cruzamento. Acertou o cruzamento, cara. Aí o Romário sobe no meio daqueles dois gigantes lá, aqueles postes, né? Foi sensacional. E agora, você vê no filme oficial da Copa, que tem aquelas cenas de outros ângulos, tem uma câmera que passa atrás do Jorginho, quando ele recebe a bola. Dá para ver que ele corre, ele levanta a cabeça. Então você vê que foi muito consciente, né? Não é aquela coisa, deu sorte. Não, ele correu. Sim. Ele levantou a cabeça, ele viu o Romário, deve ter pensado, vou jogar ali no meio. E foi perfeito, cara. Foi muito perfeito. E o Romário subiu, né? Sem dar impulso, né? Não, sem impulso, porque não foi aquela bola que o cara tá correndo e pega aquele impulso, vai, dá aquela... Não, ele tava plantado ali, ele pulou sem impulsão, sem pegar, né, impulso nenhum. E é muito legal quando você pega essa cena, você pega uma foto ou paralisa a cena, você vê a diferença do pé de um para o outro, né? Sim. Tá muito alto, cara. Tipo, deve ter... Aí você imagina esses jogadores extra-classe, como você mesmo falou, Fábio. Você pega esses jogadores e você coloca com a fisiologia que tem hoje, com a tecnologia de recuperação física que tem hoje, com toda essa situação que a gente tem hoje, tu imagina o que não seria, né? Seria uma coisa assim absurda de diferença técnica para os jogadores até de seleção brasileira hoje. Seria um banho, literalmente um banho. Eu também acho. Inclusive, a gente vê muita discussão, né? Se os jogadores antigos, né, de gerações anteriores, se eles jogariam bem como hoje. E o argumento que geralmente falam é esse, não, porque hoje o preparo físico é melhor, mas eu acho que é mais um motivo. Imagina aquela galera com o preparo físico de hoje, né? Sim. Imagina, porque ainda mais... Imagina o Pelé com esse preparo físico de hoje em dia. Exatamente, cara. Imagina. A rapidez de recuperação foi muito importante isso que você falou, porque, por exemplo, eu acho que talvez o Romário não pudesse jogar em 90, porque foi uma fratura, né? Foi grave. Mas a gente já viu, mas em 98 ele certamente jogaria. Ele se recuperaria a tempo, né? Então, assim, porque foi uma lesão, não foi uma lesão assim de tirar, de impedir de jogar, ele só não ia conseguir render, né? Isso na época. Hoje, com certeza, ele poderia entrar no fim não no fim do jogo, né? Mas assim, nas fases mais importantes, talvez jogar na final, imagina, né? Você joga contra a França, fala, o Bebeto vai mudar, ao invés de Bebeto e Ronaldo, vai ser Romário e Ronaldo. Imagina o impacto psicológico. Né? E pegando aí a hype, né, do que você falou agora, o Romário, em 98, ele foi cortado, né, por conta de uma lesão. Isso. Mas em 94, o Branco estava lesionado e o Moracy manteve ele, tanto que ele só foi jogar na partida contra a Holanda, porque ele estava no banco de reserva no jogo contra os Estados Unidos, o Leonardo foi expulso e ele achou que ele ia jogar. Eu vi uma entrevista do Ricardo Rocha contando isso, que ele achou que ele ia jogar. O Miller também falou já sobre esse assunto. E aí eles falaram, fica quietinho que ele não vai botar você. E aí ele foi e botou o Cafu. Então, assim, né, essa coisa com o Romário já vinha de longa data e ela perdurou até 98. Exatamente. O Moser foi cortado, depois foi o Ricardo Gomes, e o Ricardo Rocha, ele só ficou porque ele acabou jogando depois, né, no fim.
mas ele também correu o risco de ser cortado. Foi. Isso, aliás, isso é importante, né? O Brasil teve a melhor defesa da Copa, sofreu só 3 gols Sim. com a zaga reserva. Né? Porque só 3 gols e em 2 jogos, né? Em 2 um jogos, contra a Suécia exato. e 2 contra a Holanda. 2 contra a Holanda, exatamente. Foi muito pouco, muitos poucos gols, e a defesa se postou muito bem. Tudo bem, o esquema, né, tático permitia isso, mas os dois jogaram demais. Márcio Santos e Aldair foram gigantes. Né? A zaga titular era para ser os 2 Ricardos, que eram quem vinha jogando desde a Copa de 90. Ricardo, né? Gomes e Ricardo Rocha, né? Exatamente. Jogaram as eliminatórias inteiras, a período de preparação também, chegou na reta final, foi aquela chacina de zagueiros, né? Primeiro o Moser, depois os 2 Ricardos, né? O Ricardo Rocha ainda, eu acredito, de verdade, que o Ricardo Rocha ele foi mantido mais pelo impacto positivo de motivação e de liderança do que propriamente ter condição de jogar. Eu acho que se fosse um jogador sem tanta ascendência, eles teriam trazido alguém mais inteiro. Naquela Copa, pelo que eu saiba, tinha os grandões. E o Ricardo Rocha era um deles. Por isso que ele foi mantido. Entendeu? Ele tinha um aspecto de liderança, né? Também. Ele era meio o Rodinei da época, entendeu? Era o palhação dali do vestiário. Mas isso era importante para a seleção. Então, ele foi mantido muito por isso também. Exatamente. Porque você tinha bons zagueiros que poderiam ir. Podia ir o Valber, o Antônio Carlos. Então, assim, não faltava tecnicamente bons jogadores para ir, inclusive com experiência, né? Os 2 já ganharam o Libertadores, o Mundial. Então, assim, você tinha bons zagueiros para substituir o Ricardo Rocha. Se fosse levado essa questão, vamos colocar um jogador inteiro, que tem condição de jogar todos os jogos, né? Que esteja preparado. Mas Ricardo Rocha, além de ser um zagueiraço, né, um xerifão, jogava muita bola, né? Ele era jogava bem, sim. Jogava bem. Ele tinha acabado de sair do Real Madrid, né? Voltou para jogar no futebol brasileiro. Jogou muito aqui no Brasil quando voltou também, mas de fato a liderança dele, a ascendência que ele tinha sobre o grupo, inclusive a ideia de todo mundo sair com as mãos dadas no Recife, que foi uma marca, foi uma virada de chave assim de motivação do time, foi ideia dele.